Olá, princesas! Tudo bom? O vídeo de hoje é um tipo de vídeo que faz tempo que eu não faço aqui no canal, que é estudando a Bíblia, comentando mais sobre a Bíblia. Tem um que eu amo de paixão, que é a origem da Bíblia. Se você não viu ainda, veja, ele é muito bom, muito completo, tem muita informação importante e útil. Vou colocar aqui pra vocês verem. E tem um outro que eu fiz também, que deu bastante trabalho, mas ficou muito bom e é bem explicativo, é Panorama do Velho Testamento. Eu falo sobre todos os livros e conto mais ou menos a história de tudo que acontece no Velho Testamento, de forma bem resumida, é claro. E esse é muito bom para você ter uma noção. E o vídeo de hoje é sobre os evangelhos. Se você não sabe o que é evangelho, calma que eu vou te explicar. Eu vou começar lá do começo. Nós vamos falar sobre a Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. E ela é dividida no Novo Testamento e no Velho Testamento. O Velho Testamento conta a história antes de Jesus nascer e o Novo Testamento depois que Jesus nasceu. O Velho Testamento foi escrito em aramaico e hebraico e o Novo em grego. Só que a Bíblia não tem só essas divisões. Ela tem várias divisões no Velho e no Novo Testamento que eu vou explicar para vocês agora. No Velho Testamento, ela é dividida em Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, cinco primeiros livros da Bíblia, que é conhecido como a Torá lá para os judeus. E depois vem os livros históricos, que são quais? Que é o Juízes, Josué, Ruth, são livros que contam a história do povo de Israel. Depois vem os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e os profetas maiores, como Isaías, são livros até maiores, né, que tem, e profetas menores, como Jonas, Oséias, Abacuque, que vem lá no finalzinho do Velho Testamento. Então o Velho Testamento tem essas 5 divisões. E o Novo Testamento, Kel, é dividido em evangelhos, que são 4 livros que contam a história de Jesus. São os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem o livro histórico, que é Atos, que conta a história da igreja. Depois vem as cartas paulinas, ou epístolas paulinas, que são cartas que Paulo escreveu para as igrejas. É muito interessante você pensar que esse livro de Atos, ele é uma ligação muito importante para o resto do Novo Testamento, porque aqui conta a história de Jesus. Imagina se não tivesse Atos, já começasse a contar a história de Paulo. Você ia ficar, peraí, mas quem é Paulo? De onde surgiu Paulo? Oi? Como assim? Então o livro de Atos é muito importante, porque ele mostra essa transição entre Jesus ter ido embora e o que aconteceu com a igreja, até chegar em Paulo, e aí conta as cartas de Paulo. Então tem as cartas de Paulo, as epístolas paulinas e cartas gerais, que são de Tiago, de Pedro, tá lá no finalzinho do Novo Testamento, e o livro profético, que é Apocalipse. Então tem essas 5 divisões também no Novo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre os evangelhos. Um ponto muito importante, que eu não sei se você fez ainda, mas se você não fez, faça a florzinha, que é muito bom. Anote essas coisas que eu estou explicando. Volta esse vídeo aqui, pega o caderninho e anota essas divisões, a explicação que eu fiz. Gente, isso é tão importante, é tão precioso, você entender a palavra de Deus. Então se você não fez ainda, faça e depois você volta pra cá, pra continuar o vídeo, beleza? Então vamos lá. E agora nós vamos começar com Mateus. Mateus, falando do autor do livro, ele foi um discípulo de Jesus, que era cobrador de impostos, e ele era também conhecido como Levi. Para quem que ele escreveu esse livro, Kel? Isso é muito importante. Quando você entende para quem o livro foi escrito, você consegue entender porquê de certas coisas, de certas características daquele livro. A ideia de Mateus, quando escreveu esse livro, era provar para os judeus que Jesus era o Messias. Porque os judeus não criam, e muitos judeus ainda hoje não creem que o Messias veio. E ele começou com a genealogia. Por quê? Se você olhar, gente, ao longo da Bíblia, em muitas partes, quando vai falar da história de alguém, vai falar de uma pessoa, de um profeta, ele sempre fala o nome do pai, o nome do avô, porque para ele genealogia é muito importante. De onde você veio. Ainda mais que no Velho Testamento tinham profecias acerca da descendência do Messias, a descendência de Jesus. E Mateus quis mostrar essa descendência. Jesus veio de Davi. Outra coisa que ele faz muito, ele cita várias vezes o Velho Testamento. Tem mais de 100 citações, cerca de 129 citações do Velho Testamento no livro de Mateus. Quando ele faz isso, ele mostra a promessa e o cumprimento da promessa em Jesus. E outra coisa que você vê como que realmente foi escrito para os judeus é que certos costumes e hábitos daquela cultura dos judeus não eram explicados para quem está lendo. Tipo, o hábito de lavar as mãos que os judeus tinham. Ele não explica, não, os judeus tinham o hábito de lavar as mãos sempre que iam comer, se não fosse feito isso era um ato de imundície, não sei o que, não sei o que. Ele não explicava isso. Ele falava de lavar as mãos como uma coisa corriqueira, como uma coisa que o leitor já soubesse o que era. E o livro de Mateus é muito cheio de sermões. Tem o Sermão da Montanha, que é o mais conhecido,
de discursos que Jesus fez. Ele conta, explica vários discursos de Jesus. E também tem uns 2 capítulos que ele dedica à escatologia, aos fins dos tempos. Ele é muito didático, ele quer mostrar os ensinamentos de Jesus, ele deixa tudo bem pautadinho, sabe? Então, você que está começando a ler a Bíblia agora, que não tem muito conhecimento, o livro de Mateus é um bom livro para você começar. Ele foi escrito em cerca de 60 depois de Cristo. E vamos ao livro de Marcos. Quem era Marcos? Marcos, gente, ele era um companheiro, um parceiro de Pedro e Paulo, principalmente de Pedro. Acredito que tudo que ele escreveu no livro foi Pedro que falou para ele simplesmente escreveu. E esse livro foi escrito para quem? Para os romanos. E é muito interessante isso porque os romanos, na sua maioria, ainda mais os que eles tinham acesso, eram o quê? Soldados, né? Aquele grupamento do Império Romano. E ele fez um livro que a palavra-chave é ação. O livro foca principalmente nos milagres de Jesus, tá? Então é um livro muito prático de se ler, ele é muito rápido, tem muitas palavras como imediatamente, rapidamente, assim, ele muda de um cenário para o outro e ele não tem uma sequência cronológica certinha não. Passar uma imagem de Jesus como um servo, como uma pessoa que veio cuidar do seu povo, veio ajudar o seu povo. E ele não mostra de cara que Jesus era o rei dos reis, senhor dos senhores, rei dos judeus. Por quê? O Império Romano deixava as pessoas ter a religião deles, deixava viver os cultos deles, tudo, desde que não quisesse colocar um rei, porque o rei era o rei de Roma, entendeu? Então ele não foca muito nesse aspecto de Jesus como rei dos judeus, do rei do mundo, porque ele sabe que os romanos não iam gostar. Então ele leva o livro de uma forma bem dinâmica, sem focar muito nisso. Ele foi escrito em 55 depois de Cristo. O livro de Lucas. Lucas, quem era Lucas? Ele era um médico e ele era gentil, ele não era judeu. E ele foi muito próximo de Paulo. Por ser médico, você já vê que ele era uma pessoa estudiosa, uma pessoa que tinha conhecimento. E ele quis fazer uma pesquisa para saber realmente como foi a história de Jesus. Então ele fez uma grande pesquisa que resultou no livro dele. Tanto que ele obedece uma ordem cronológica bem certinha. Dá para se dizer que o livro de Lucas é um livro histórico. Ele cita nome de imperador, ele cita nome de várias coisas, ele se deteve a muitos detalhes, é um livro bem mais detalhado. Para quem que ele escreveu? Para Teófilo e para os gregos. E é importante, interessante isso, que esse detalhamento dele todo, para os gregos era fundamental, para a compreensão dos gregos era fundamental. Os gregos são conhecidos como um povo, principalmente naquela época antiga, que lidava muito com a inteligência. Né? Eles gostavam muito da sabedoria e tudo mais. Então chegar e falar qualquer coisa para eles não ia convencer. Agora tendo um livro apresentado de uma forma bem correta, né? Bem explicadinha, convenceria os gregos que era o que ele queria. No livro de Lucas você vê muitas parábolas, muitas e muitas parábolas, e tem um capítulo bem famoso que é chamado de o capítulo dos achados e perdidos. Como assim, Kel? Porque é um capítulo, gente, capítulo 15 de Lucas, que tem a história da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. Então tem várias histórias assim desse conceito de se perder e de se achar. O Lucas ele foi tão a fundo que ele é o único livro que mostra a infância de Jesus quando ele estava com 12 anos. Ele fala de Isabel e Zacarias e foi escrito em cerca de 60 a 63 depois de Cristo. E o livro de João. E é muito legal que por ele ser um discípulo tão próximo de Jesus, ele estava no meio dos 3 principais, que é Pedro, Tiago e João, e ele estava tão próximo de Jesus ainda mais por ser o discípulo amado de Jesus, que o livro de João é o mais profundo de todos. E para quem que ele escreveu? Que ele escreveu para todos. Tanto que tem o versículo principal da Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nesse livro, ele quis mostrar a divindade de Jesus, como que ele era Deus. Sabe, ele trata mais do aspecto espiritual e tem vários diálogos de Jesus, como o da mulher samaritana, como com Nicodemos. Então ele mostra vários diálogos, coisas que só uma pessoa muito próxima saberia exatamente o que Jesus falou naquele momento. Ele dá uma biografia de Jesus e ele também mostra vários eu sou que Jesus fala durante a história dele. Como assim eu sou? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta do rebanho, eu sou o bom pastor e eu sou a verdadeira verdadeira. Então ele mostra todo esse eu sou que Jesus fala, e ele foi escrito em 80, 95 depois de Cristo. Os 3 primeiros autores já tinham morrido e João escreveu esse livro. E uma coisa interessante que eu aprendi quando eu era criança, eu nunca esqueci, são sobre os 4 seres viventes em relação aos evangelhos. Que é do que você está falando? Vou te mostrar. Ezequiel 1:10, vou ler para vocês.
Em relação à aparência dos seus rostos, os 4 da frente tinham faces semelhantes às humanas, ao lado direito tinham com cara de leão, ao lado esquerdo suas caras eram semelhantes às de boi, e os que ficavam atrás tinham as caras de águia. O que é isso, Kel? Esses 4 seres que eu falei para vocês, 4 seres viventes, eles são representados nos 4 evangelhos. O primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, fala do leão, porque Jesus era o leão da tribo de Judá. Como é falado lá no comecinho, lá em Gênesis, quando Jacó foi fazer promessa para os filhos dele, ele falou sobre Judá, falou sobre o leãozinho. E isso era uma figura muito importante no povo de Israel, o leão da tribo de Judá, e Jesus era esse leão. A segunda figura, do boi, que era de Marcos. Como eu falei para vocês, Marcos não veio para mostrar Jesus como o rei dos reis, ele veio para mostrar Jesus como um servo, que se compadecia, que servia ao seu povo, que amava o seu povo, para poder alcançar os romanos através da compaixão das obras de Jesus. O boi é visto como um servo, ele põe aquele negócio assim, ele não, as pessoas colocam nele aquele negócio para arar a terra, né? Ele serve aos seus senhores. A face do homem é visto como homem, mostra a humanidade de Jesus através de Lucas, que conta exatamente toda a história bem detalhadinha, como eu expliquei para vocês. E o último, águia. João, ele é representado como a águia. E por quê? A águia tem uma visão de novo alcance, né? E João, ele não para só nos judeus, ele não para só no pessoal ali perto. Ele vai, ó, expande para o mundo inteiro e para a eternidade. Ele nos leva à eternidade. E tem uma igreja católica lá em Guará, que na frente da igreja católica, que agora em Guará vai saber, aquela central, esqueci o nome que a gente falava para ela, tem a águia, o boi, o homem e o leão. E meu pai me falou, explicou porque uma vez eu nunca mais esqueci. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, coração, curtam, se inscrevam, compartilhem e até mais.